ligou para o Mohamed Benaziza, que o Luiz Otávio tomava 120 decas por semana, esse tipo de mentira, Bom, né, que a gente não tem. Ele esquece como que comprovar. quando eu ouvi falar, me falaram que ele disse isso, eu achei um absurdo, porque eu acompanhei o Luiz Otávio durante 3, 4 anos. Nos anos 90, a gente teve a chegada aqui no Brasil, o que tinha, né, o Chris Clark, que criou o Sintol, chegou aqui no Brasil e ele se popularizou com a ADE e as outras substâncias. Especialmente no Nordeste, que virou problema de saúde E pública. aí o que aconteceu? Muitos desses caras que se tornaram aberrações naquela geração acabaram tendo espaço na televisão que, por exemplo, poderia ser espaço para um atleta. Batalhar para que... Porque outro dia eu falei brincando, o pessoal deu risada. Nós estamos assistindo uma via crucis da verdade, sabe? Então, encaminhando a verdade. A mentira sempre foi prevalente, né? Se O espalha nazismo rápido. já falavam uma mentira cortada 1000 vezes passa a ser verdade, verdade. Você imagina hoje uma mentira contada bilhões de vezes pelas redes sociais, né? Em questão de segundos. Em questão de segundos. Depende muito de quem conta, né? Não, depende de quem conta. Dependendo de quem conta é verdade no ato. E do discernimento de quem Sim, vê, né? Claro. da Não. credibilidade, mas tem muito cara, tem muitas pessoas, muitos profissionais, né, que têm a competência, mas mentem ou inventam ou falam Direto. meias verdades com o propósito único de propagar a sua imagem Exatamente. e a Sim. mentira, porque A vende. autoridade virou engajamento. Porque Exato, vende, exatamente. Entendeu? A autoridade virou engajamento. As Depois Às pesquisas- vezes essa falando inversão. sobre outrem, né? Que ligou para o Mohamed Benaziza, que o Luiz Otávio tomava 120 decas por semana, esse tipo de mentira, né? Que a E gente outra, não tem. ele esquece como que comprovar. ainda existem pessoas por aqui Que tomava conhe- uma cartela que de mangueirinha antes conheciam- de treinar. que conheciam ele pessoalmente mesmo. essas pessoas, por exemplo, no caso do Luiz Otávio. Quando eu ouvi falar, me falaram que ele disse isso, eu achei um absurdo, porque eu acompanhei o Luiz Otávio durante 3, 4 anos. Seus primeiros anos como bodybuilder, eu acompanhei. Ele veio da natação, depois do levantamento olímpico, depois do Judô, né? do judô também, e finalmente ele me procurou porque ele queria ser um bodybuilder. Não tinha genética nenhuma para isso, era enorme, quadrado, sem ombro, sem peitoral, mas era focado, disciplinado, Obstinado. inteligente, né? Ia atrás, perspicaz com as coisas, enfim. Mas ele nunca fez isso que ele falou, isso Claro. é mentira, né? E só que é o Falaram seguinte, dele. as pesquisas mostraram que uma mentira tem muito mais possibilidade de ser divulgada em maior quantidade do que uma verdade. Os caras não querem saber de A verdade. única saída é desenvolvimento do pensamento crítico. Desenvolvimento da autoconsciência. Se a pessoa não fizer isso, é única e exclusivamente uma vaquinha de presépio. Mas no passado não muito distante, vi um cara com um bom físico, né? Claro, as pessoas admiravam, né? E, ao contrário do que dizem, principalmente as mulheres admiravam. Também levanta peso, assim, até eu. Né? Agora, infelizmente, também toma bomba, Assim até eu. Quer dizer, pô, sabe, não existe esse respeito, Não. né? A dedicação. O próprio atleta, de certa forma, é responsável por isso, né? Sim. Com a divulgação desnecessária, maciça, do uso de ergogênicos e etc, É etc. só no bodybuilding e no Brasil que isso acontece em massa. O atleta divulga a trembolona, o underground. Quando sério. eu estive, todas as vezes que eu fui para uma Banalização completa. convidado para uma live, eu me lembro principalmente de algumas, não vou citar. Uma das coisas que queriam saber é o que a gente tomava naquela época. Pô, eu tomava água, suco, batia leite com ovo cru. Caracu com ovo. Caracu com ovo é isso que a gente bebia, né? Que nem qual é a água que você toma? Da minha casa, põe no filtro e toma, pô, sabe? Mas a gente está vivendo uma geração, Quer Fernando, descobrir milagres. que assim, quanto mais idiota for o conteúdo, mais viral ele se torna. Entendeu? Então, assim, quanto mais ridículo for a informação, mais viral ela se torna. E ninguém quer saber, por exemplo, da parte educacional do conteúdo. Então, o que acontece? Nos anos 90,
a gente teve a chegada aqui no Brasil, o que tinha, né, o Chris Clark, que criou o Synthol, chegou aqui no Brasil e ele se popularizou com a ADE e as outras substâncias. Especialmente no Nordeste, que virou problema de saúde pública. E aí o que aconteceu? Muitos desses caras que se tornaram aberrações naquela geração acabaram tendo espaço na televisão que, por exemplo, poderia ser espaço para um atleta. E aí essa desinformação puniu o atleta, por exemplo, de ter um espaço e conseguir propagar o esporte. E aí, o que acontece? O que você vê com isso? Hoje acontece a mesma coisa, entendeu? Só que de um outro olhar. O problema todo, cara, é que a gente se perdeu com o que realmente importa dentro do fisiculturismo e a gente ficou só com aquilo que vai gerar audiência e gerar hype, gerar mídia. E aí a gente não, né? Eu falo um termo geral. O grande público. E aí o que acontece? Por isso que a gente vê hoje, não estou falando lá de fora, que aí é outro âmbito, né? Lá fora eles sempre tiveram isso e sempre tiveram a capacidade de se colocar na posição de respeitar o todo, porque lá começou com o Joe Hader lá atrás, com as revistas, então eles estão acostumados com isso aí, entendeu? O atleta lá está acostumado aqui, só começou agora, na época da pandemia que teve esse boom, entendeu? Agora, esse hype todo, ele vai passar. E aí vai ficar quem? Vai ficar quem realmente está afim de fazer. O problema todo é o que você atrai, porque com essa questão toda do mais idiota melhor, você faz com que todo mundo se achegue ali, mas nem todo mundo está afim de fazer, realmente. Sim. E aí o que a gente vê nos físicos que são apresentados. É por isso que acontece esse desinteresse de acompanhar. Porque a gente da nossa geração não tem mais, porque a gente não vê mais o que a gente via antes. Entendeu? Mas... E aí, por exemplo, eu olho, só terminando, Eugênio, eu olho, por exemplo, a gente tinha, quando você pega nos anos 70, aí você tem o Arnold, depois os 80 você tinha o Lee Haney, né? Os 90 você tinha o Dory, depois veio o Coleman, aí depois veio o Phil Heath. Quem que a gente vê hoje? Quem que a gente consegue ver assim? Esse é o cara que vai vir e vai dominar o Olímpia e vai, né? Não tem mais, cara. Não. Você não consegue ver um cara assim. A gente teve o Chris Bumstead, mas é aquela coisa, Classic. Quando a gente coloca Open, ali é outra história. Divide os homens dos meninos. É tanto que o Coleman veio aqui, quando perguntaram para ele do Chris Bumstead acerca do Olímpia, ele falou, quem? O cara da Classic? Não, mas ele não é Olímpia. Entendeu? Exato. Ou seja, não tá nessa grade aqui. É outra prateleira, entendeu? Ele é um campeão do Olímpia, ele não é o Mr. Olímpia. Exatamente. De fato, o Ciba, ele atraiu multidões para o bodybuilding. Ele fez isso. E eu não sei se essa informação é correta, e pelo que eu estou sabendo através do senhor Marco Canella, que participa dos Olímpias desde 1920, Exato. A vida inteira ele participa, arroz de festa, né? Ele disse que a procura esse ano está bem menor. Muito caro! Eles estão fazendo num lugar menor. Além de ser caríssimo, a ausência do a audiência, a aposentadoria do Cibalo, que conduzia muito jovem, independente do valor, muitas pessoas mais jovens, aquelas que normalmente não nos ouvem, né, para o evento das competições. Justamente pela presença dele, que a aposentadoria dele teria diminuído o interesse pelo valor também. Agora, eu acredito que talvez continue a diminuir o público da musculação competitiva e lá no final, quem sabe daqui a alguns anos, quem que vai remanescer? O pessoal que é raiz. Exato. Como era antes.